Na verdade, eu queria voltar numa outra parada que acabou ficando pra trás, que a gente foi indo, que eu queria entender um pouco mais sobre aquele lance da rede de modo padrão. Rede de modo padrão. Essa rede de modo padrão tem a ver com o lance da gente entrar no automático. Não necessariamente, porque, por exemplo, olha só, eu tô falando agora, tô falando praticamente no automático, certo? Por que eu tô falando no automático? Porque eu não preciso pensar nas palavras, em como que eu tenho que mexer a língua. É um padrão de comportamento que está no automático. Quando a gente fala de rede de funcionamento padrão, de DMN, você está falando de uma hora que você não está fazendo nada. Tá. Certo? Tá, é outra história, outra parada. Isso, você não tá fazendo, você tá ali viajando, né? Se eu tô aqui fazendo nada e toco o meu telefone, imediatamente sair da rede de modo padrão, certo? Então, o que acontece na rede de modo padrão é que às vezes pode ser que um comportamento automatizado te induza a ela. Vou te dar um exemplo. Você tá lendo, você pegou um livro para ler, você tá lendo ali, quando chega no segunda palavra, você já tá viajando. Só que a leitura ela fica no automático. Você chega no final... Não lembra de porra nenhuma. Do que você leu. Certo? Você ficou viajando. Não prestou atenção no que você estava... Então, o automatismo é uma coisa. Eu chamo de formação de esquema. Certo? A rede de modo padrão, ela existe. De uma forma geral. Ela não tem uma relação... direta com as condições patológicas, mas ela está aumentada nessas condições patológicas. Então ela existe, é uma coisa que você... Imagina um caçador-coletor, né? O caçador-coletor, uma parte do dia dele não vai ter nada para fazer, ele vai ficar ali, ó, parado, sentado, economizando energia, talvez fique riscando a areia do chão. Então, essa rede, de certa forma, é uma rede que mantém uma atividade basal do cérebro, porque o cérebro precisa estar ativo, os neurônios precisam estar ativos, certo? Para funcionarem direito. Só que ela desvincula com o ambiente externo, né? E mantém, é como se você tivesse, não sei se a metáfora vai ser boa, mas é como se o cérebro estivesse no ponto morto. É mais ou menos isso. Ele não está com um objetivo que direciona o comportamento. E assim, existem, por exemplo, quando você falou do lance do fazer as coisas no automático e tal, que a gente meio que não tá... eu não tô ali. Eu tô meio que... Tá no automático, rapaz. Porque assim, foi assim que eu me senti. Dirigindo daqui até em casa, quando eu... Caralho, tô em casa. Que doideira. Eu escuto uns caras falar sobre um tal de mindfulness. Isso. Sabe que porra é essa? Sim, então, essa prática, não sei nem se é uma prática, se chama assim. É uma prática. O mindfulness, ele tá... A ideia dele é brigar com o nosso modo automático? Isso. Exato, cara. Exatamente. Por isso que é tão eficaz para depressão e para insônia. Porque o mindfulness... Por isso que naquela hora eu tava com isso na cabeça, por isso que eu te perguntei se o automático é ruim. Legal, bom demais. Mas o Igor tá sacando a construção do cérebro aqui. Mas no mindfulness você não tá no modo padrão. Não tá. Não, no mindfulness não. Não pra caralho, você inclusive, sai né? dele. Você é guiado, a sua atenção é guiada para alguns lugares. Só para quem não sabe o que é, mindfulness é uma meditação guiada. Então tem uma, por exemplo, que eu inclusive faço mindfulness. Eu ensino, eu tenho uma comunidade com alunos que eu ensino neurociência e comportamento. Eu tenho uma aula lá que eu ensinei a fazer mindfulness porque, cara, me ajuda demais quando eu tô um pouco ansioso e não consigo dormir. E você bota um fone de ouvido e tem uma pessoa guiando a sua atenção. Então, por exemplo, a nossa atenção, Igor, ela é negociável. Eu posso falar assim para você, cara, joga a sua atenção agora para a planta do seu pé tocando o chão. Você não estava prestando atenção nisso antes. Essa informação nem existia para você. Não existia para você. A sua camisa tocando o seu corpo. Agora você percebeu ela, mas antes você não estava percebendo porque o seu tálamo, uma região do cérebro, estava inibindo que essa informação chegasse no córtex sensorial. Agora que eu avisei, o seu córtex pré-frontal desbloqueou o tálamo e permitiu que essa informação subisse. Quando você vai fazer mindfulness, alguém está guiando o seu processo atencional. E, cara, isso é muito bom pra reduzir ansiedade, velho. Porque dá pra você ficar num estado mindfulness ao longo do dia? Ou isso precisa de um momento separado? Cara, meditadores experientes conseguem fazer mindfulness em horas que não estão programadas para ser... Por exemplo, um meditador experiente consegue fazer mindfulness lavando a louça. Isso.
O cara começa a prestar atenção na textura do prato, da temperatura da água. A ideia do mindfulness é que você esteja aqui e agora. Você não esteja nem no passado nem no futuro. Você presta atenção na água, pô, olha a textura do prato, o peso do prato, a espuma, a temperatura. E, cara, quando você tá aqui e agora, você não tá ansioso. A meditação que eu faço para dormir, ela é um rastreio do corpo. Então tem horas que a pessoa me manda ali no ouvido, que eu fico ouvindo, ou deixo o celular no lado tocando, ela manda eu prestar atenção no meu tornozelo. Preste atenção dentro do seu tornozelo, imagine o ligamento. Cara, quando você está prestando atenção no seu tornozelo, você não fica ansioso prestando atenção no seu tornozelo, tá ligado? Antes do mindfulness se tornar uma coisa bem conhecida, Porque né? é cool, é legal. Isso, mas no começo da década de 2000, eu criei uma técnica que era para trabalhar com ansiedade e TDAH, com respiração, que era tipo uma meditação também, na mesma proposta do mindfulness, só que não é guiada. O cara faz respiração profunda, ele conta os ciclos de respiração, ele vai contando cada ciclo, inspiração, expiração, até 30, e depois ele conta regressivamente, faz a contagem regressiva. Só que tem um detalhezinho, que é para trabalhar a questão da atenção. Toda vez que ele perder a conta, ele tem que voltar para o último número que ele lembra ter contado. Então geralmente acontece a mesma coisa que quando você está lendo. Daqui a pouco você vê, já está viajando, já perdeu, já não sabe mais onde é. Você tem que voltar para o número atrás. Cara, eu vou te falar, tem uma resposta muito boa com os pacientes fazendo isso, tanto para ansiedade quanto para TDAH, cara. Interessante. Que assim, eu queria falar sobre isso porque é meio moda um pouquinho, assim, é legal, é bonito o cara que faz, que é o mindfulness, tá ligado? E eu já vi uns caras falando assim, não, isso daí mudou minha vida e o caralho, não sei o quê. E pior que tem muita eficácia científica. Sim. Tem muito dado científico mostrando que ajuda pra caramba. Aumenta a atividade do córtex pré-frontal. Você pega um grupo e submete ao mindfulness e um grupo não, o grupo do mindfulness tem uma resposta de pré-frontal aumentada em média durante o dia, melhora a capacidade atencional, porque a nossa atenção é como se fosse um músculo. Quanto mais você treina ela, melhor ela tende a ficar. E, pô, e não é como a gente ter o nosso pré-frontal, aquele que você falou que vocês falaram que gasta energia pra caralho, não sei o quê, diferente do modo automático, não sei o quê. Gastar energia pra caralho em 2022 não é exatamente um problema pra muitas pessoas, né? Então, foda-se. Ele estar bastante ativo, no fim das contas, é bom. É bom. É bom. Né? O córtex pré-frontal bastante ativo é o que permite a gente ser civilizado, cara. É o que a gente tenta fazer na terapia. Tem um caso na neurociência famoso chamado Phineas Gage, que era um operário da ferrovia. Que ele foi explodir com dinamite lá em 1800 e pouco. Um cara que entrou um caô na cabeça dele? Ele passou por aqui, passou pelo olho e saiu por aqui. Arrebentou o pré-frontal dele. Na verdade, o cara ficou vivo, foi pro hospital de carroça lúcido. Isso mostra que o pré-frontal... Se essa lesão é no tronco cerebral, ele morre na hora. Porque ali estão os centros de respiração, batimento cardíaco, etc. O pré-frontal ele não é importante pra gente viver. Eu posso arrancar o seu pré-frontal e você fica vivo. Só que você fica com muita pouca capacidade de viver em sociedade. Então esse cara aí, por exemplo, ele começou a ter comportamentos impulsivos, ficou agressivo, agarrava as pessoas na rua. É tipo uma pessoa mega bêbada, sempre. Mais ou menos isso. Tá. Você perde a funcionalidade de uma região que é importante que outros animais não têm tão desenvolvida. Tipo um cachorro, um gato. Vira um bicho mesmo, né? Você vira um pouco mais animalesco, mais instintivo. Preciso fazer xixi, eu vou mijar ali no canto do estúdio. Tá. Tá ligado? Não penso... Porque não é... Ou se eu tiver muito bêbado... Pensa. Às vezes você até pensa. Por exemplo, ele fala, você pode ir ali fazer xixi no canto. O cara vai ali fazer xixi. Cara, você não sabe que é errado aí fazer xixi no canto? Sei. E mija, igual. Porque ele não consegue inibir o comportamento. Tem uns estudos, cara. Tem uns estudos massa que os caras fazem. Eles colocam uns eletrodos na testa das pessoas e fazem o que a gente chama de estimulação transcraniana de baixa intensidade. Isso. Já ouvi falar nisso. Eles diminuem a atividade do seu córtex pré-frontal por fora da sua cabeça. Ele manda um pulso eletromagnético que desliga. De baixa frequência que desliga. E aí bota o cara a jogar poker. O cara começa a ficar muito impulsivo, cara. Aposta errado, dá win numa hora que não era pra dar. Aí você pergunta pro cara, por que você fez isso, velho? Ele falou, eu fiz porque eu achei que eu ia ganhar. Mas eu sei que eu não deveria ter feito. Ele sabe que tá errado, mas faz. O Igor, e sabe o que é interessante disso? Sabe por que o cara fica tão impulsivo e tão irracional? Porque ele perde em parte as conexões dele com os centros da emoção, certo?
perde o contato com as emoções. Então ele não recebe as informações emocionais e isso impede ele de tomar decisões racionais. Porque a gente parece do jeito que a gente está falando que emoção e razão se opõem aqui. Não, de maneira nenhuma. Elas são uma construção, elas são construções comportamentais para você atingir um determinado objetivo. O que acontece é que o córtex pré-frontal ele melhora a nossa performance em relação a isso, reduzindo o custo e aumentando o benefício, certo? Então é que nem eu costumo usar de exemplo uma discussão, né? Discussão qualquer, com a esposa, com amigos, você começa conversando, explicando teu ponto de vista e tal. Conforme você não vai conseguindo convencer a outra pessoa, você vai se tornando mais impulsivo, vai falando coisas de baixo calão em algum momento. Vai ficando puto. Vai ficando puto, vai aumentando o tônus da amígdala. O tônus da amígdala reduz a atividade do córtex pré-frontal, você fica mais impulsivo, daqui a pouco você, porra, Igor, vai tomar no cu, velho. Não sei o que, daqui a pouco a gente tá rolando aqui em cima. Certo? Entendi. Mas os dois, a gente começa naquela relação custo-benefício positivo. Ô, Igor, olha só, veja bem, tem isso, tem aquilo. Na medida em que isso não vai funcionando, eu vou aumentando o tônus emocional, aí eu vou me tornando mais impulsivo, até que em algum momento eu esteja com o tônus emocional tão alto e tão impulsivo que eu estou falando coisas que eu não quero e estou prejudicando, inclusive, o objetivo que eu quero atingir.